Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Esse é um resumo da reunião de domingo, 24 de outubro de 2021. Lembrando que por pouco tempo teu povo santo herdou sua herança. E isso mostra que já tem coroa, pois já recebeu sua herança. Mesmo que por pouco tempo, em um pouco tempo de quase 2000 anos. E por isso que diz, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Foi fiel lá, agora tem que ser fiel aqui. Mas teve que deixar lá a sua coroa para vir na terra, e sem memória, conforme Isaías 63:18, que diz: por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança. Então, nossos inimigos pisaram o teu santuário, tomaram posse do templo. E ali, os nossos inimigos respondem às petições das denominações do catolicismo romano, trazendo cura, dinheiro, perdoando as dívidas, conforme a oração do Pai Nosso do livro Anátema de Mateus, que diz: perdoai nossas dívidas, conforme também a parábola do administrador infiel do Evangelho de Lucas 16:1, onde o administrador infiel é Satanás, que convoca os devedores e lhes perdoa as dívidas, fraudulentamente. Já no Evangelho Escritura de Lucas, a oração ao Pai diz: perdoa-nos os nossos pecados, que é bem diferente, bem diferente. Gratidão, Papai Yalcha, por todas essas verdades. Em Zacarias 13, mostra que 2/3 dos filhos de Yalcha perecerão e o outro terço será deixado nele, em Yalcha. 1/3 foi destruído dentro dos muros, as muralhas de Yalchalã Celestial. Esse terço que foi exterminado foram os que se uniram a seres de natureza diferente, quiseram apresentar diante de Yal uma nova criação, se unindo os filhos de Yalcha com os querubins. E isso que foi feito. E mostra a aparência deles em Apocalipse 9:7. E esses foram imediatamente lançados no abismo. Não teve perdão para eles. Foram contra a lei, não podia fazer híbridos. E lá fala que sobre a cabeça deles parecia haver coroa, porque tiveram e perderam cabelos como de mulher, lembrando das filhas de Yalcha, caudas de escorpiões, que são castas de demônios. Lembrando da parábola dos 2 cestos de figos, que desceram, um cesto de figos muito bons e o outro muito ruins. Lembrando da história de José, que é a representação de Mical, e os 2 servos do rei que estavam presos, um copeiro e o outro padeiro, que é uma representação do partir do pão e o cálice, porque isso também está dentro do templo, o pão da proposição e o vinho da oblação. E eles ali são uma representação de sacerdotes, uma representação daqueles que estavam lá em cima e agora estão presos aqui na terra, exilados, presos. E ali tinha um sonho de restituição ao cargo, uma restituição, um sonho de promessa. E dizia que em 3 dias é uma representação de 3 anos do ministério de Filadélfia. Faz um link com o bezerrinho que foi sacrificado quando estava levando Samuel para servir no templo. Sacrificou um bezerro de 3 anos, que é o ministério de Filadélfia, 3 anos e alguns meses. Lembrando ali o copeiro e o padeiro que estavam presos, Gênesis 40. Um foi morto e o outro restituído ao seu cargo. O padeiro foi morto e o copeiro restituído. É a representação do padeiro que põe fermento, fermenta a massa, representação do fermento na palavra. Esse que manteve fiel o sangue, cobriu na saída do Egito, na saída da terra. Lembrando que tinha o sangue nos umbrais das portas, era poupado da morte. Quem tinha o sangue nos umbrais das portas era poupado da morte, que é a representação do copeiro, que tinha o sangue, o vinho. Já o padeiro teve o sonho de 3 cestos de pães sobre a sua cabeça, que representa 3 medidas de farinha que foram fermentados, ou seja, os 3 evangelhos fermentados, que são Mateus, Marcos e João. Aí o irmão trouxe um entendimento maravilhoso,
que aqueles que hoje rejeitam a marca, no entendimento de Mical, a marca de Mical, ficarão para a tribulação, e ali serão atormentados por esses seres abomináveis, que são aqueles que se tornaram híbridos no céu e foram lançados no abismo, e agora eles saem para atormentá-los. E esses que não aceitaram, não quiseram a marca de Mical, serão confrontados a aceitar a marca do antimachia. E se não aceitarem a marca do antimachia, serão mortos. E eles só terão a salvação e uma segunda chance se não receberem a marca do antimachia. Alguns vão receber a marca do antimachia e outros não. E os que não aceitarem a marca do antimachia, se cumpre ali a sexta trombeta de Apocalipse 9:13. São mortos por aqueles que são como serpentes. E os que foram mortos por não aceitarem a marca do antimachia, esses terão uma segunda chance de salvação, porque eles já foram fiéis lá em cima, e eles vieram sem memória. Eles já tinham uma honra, diferente daqueles que seguiram Lúcifer com o corpo celestial e com memória. Esses não tiveram outra chance, tendo sido lançados no abismo de imediato. E esses que têm uma honra lá em cima e aqui não aceitam a marca do antimachia, têm uma segunda chance, e mostra isso na parábola do filho pródigo. Em Lucas 15:4 diz: Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu? Linka com Jeremias 52, que fala das 100 romãs. Aí continuando, vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la, e achando-a, alegre, a põe sobre os ombros e de volta para casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. E quando fala que a pôs sobre os ombros, linka com o sumo sacerdote, que tem sobre os ombros as 2 pedras ônix, e ela sustenta o efode, que tem as 12 pedras que representam as 12 tribos. E no versículo 7, Papai Yalcha diz: Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 juntos que não precisam de arrependimento. E no versículo 8 diz: O qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? 10 dracmas remete aos 10 filhos originais de Yalcha. E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que do mesmo modo há alegria diante dos anjos de Yal por um só pecador que se arrepende. Diante dos anjos de Yal, mostrando que os anjos já estavam lá em cima, quando volta o filho pródigo. E no capítulo 15:11 de Lucas, fala do filho perdido e o filho fiel, o filho pródigo. E essa parábola só tem no livro Escritura de Lucas. E lá fala de um homem que tinha 2 filhos. O mais jovem pediu ao pai sua parte na herança, mostrando ali que eles já tinham recebido a herança, que fala em Isaías 63:18, que por pouco tempo teu povo santo herdou sua herança. E continuando, o filho mais jovem pega sua parte na herança e parte para longe, para a terra, e dissipa toda a sua herança numa vida devassa, gastando tudo, e passou muita fome e privações. Lembrando, né? Privações de tribulação, passou tribulação, chegando até a cuidar de porcos, que lembra que servindo a Jesus Emmanuel, que Jesus significa, isto é um porco. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E essas bolotas são suas próprias fezes, pois o porco não rumina. Ele volta a comer suas fezes para melhor aproveitar os nutrientes. E por isso ele é um animal imundo para os israelitas. E ele passou tanta privação, fome, que desejava comer as bolotas dos porcos. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos, teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai o viu e encheu-se de compaixão.
correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos, porque ele é filho. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e vestiu com ela, pondo um anel no dedo e sandálias nos pés, um anel de casamento das bodas. Trazei o novilho cevado e matai-o, comamos e festejamos, lembrando a festa das bodas. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver, lembrando do ancião que vai fazer justiça aos santos do Altíssimo. Daniel 7:21, soprou o sopro de vida. Aí continuando, ele estava perdido e foi reencontrado. Lembrando que na festa das bodas, os que são filhos vão casar e tem os convidados que participarão da festa, mas não vão casar. No versículo 25, diz: Seu filho mais velho, que é Mical, estava no campo. Quando voltou, ouviu música e danças e perguntou a um servo o que estava acontecendo. Então ele disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Foi restituído. Ele ficou com raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, disse a seu pai: Há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos? Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, denominações, e para ele matas o novilho cevado? Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo. Ele é o companheiro do Machia. E tudo o que é meu é teu. Lembrando de Eliaquim, que foi dado para ele todas as coisas, toda a administração do rei foi dada para Eliaquim, que é a representação de Mical. Aí continuando. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado, que linka com Apocalipse 3, que o anjo diz à igreja de Sardes: Conheço a tua obra, a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas está morto. Por isso, o irmão estava morto, gastou seu dinheiro com as prostitutas, com o ensino das denominações, o ensino de Jesus Emanuel, que engana todo mundo. Aí o irmão trouxe o entendimento sobre Sansão, em Juízes 13, que é a representação do mensageiro de Sardes, que perdeu o espírito de Iau, quando fez e falou aquilo que Iau não queria que ele falasse. E no final da tribulação de Sansão, seu cabelo começa a crescer e volta para ele o espírito de Iau e a força. E o anjo que anuncia e orienta os pais de Sansão, orienta a eles como proceder quando Sansão nascer, é Mical. E no final dos tempos, é o mesmo anjo que está na terra orientando sobre a palavra, sobre os evangelhos fermentados, orientando Sardes, porém eles não querem ouvir, sendo desobedientes, como Sansão foi desobediente, fazendo um link também com o filho pródigo. São os que estão em Sardes, prostituindo. E em Juízes 13:15, os pais de Sansão, querendo agradecer ao anjo, ofereceu-lhe um cabrito. Porém, o anjo não aceitou e disse: Mas se quiseres preparar um holocausto, oferece a Iau, que é o link com a passagem que o filho mais velho disse a seu pai: Não me destes nem um cabrito para festejar com meus amigos? Eu que sempre estou contigo e te sirvo. Mas esse mesmo disse: Se quiser oferecer um cabrito, que seja para Iau. E quando no capítulo 3:18 de Juízes, Manoé, o pai de Sansão, pergunta o nome do anjo, e o anjo responde: Por que perguntas meu nome? Ele é maravilhoso, porque este nome que ele comemora para sempre eternamente, porque ele comemora o nome de Yausha, que é o nome que ele recebeu de seu pai. E esse nome é maravilhoso, por isso ele fala: o nome é maravilhoso. E ele não recebe o cabrito porque ele tem temor. E no versículo 20, quando Manoé faz o holocausto para Iau, o anjo sobe na chama sob os olhos de Manoé e de sua mulher, e eles caem com o rosto por terra, porque só assim eles creram que era o anjo de Iau.
que faz um link com Gideão em Juízes 6:11. O anjo de Yahvé apareceu a Gideão. Gideão lhe ofereceu um cabrito e o anjo ofereceu a Yahvé. E em Provérbios 8 mostra essas aparições do anjo aos homens, quando diz no 8:30: eu estava junto com ele, eu andava sempre com Yahvé, o Criador, como mestre de obras, eu era seu encanto todos os dias, brincava em sua presença e encontrava minhas delícias entre os homens, encontrava com os filhos de Adão nessas aparições. E é por isso que em Lucas, na parábola do filho pródigo, o filho mais velho é a representação desse anjo, primogênito de Yahvé. Ele nunca aceitou um cabrito para ele sempre dizia, oferece para Yahvé, sempre dando honra ao pai. E o pai também dá honra a ele, dizendo, tudo que é meu é teu. E o filho mais velho, Mical, está reclamando porque esse que estava morto voltou a ser filho, dando a ele as vestes, o anel, túnica, para servir no templo novamente. E Mical, que vem no final dos tempos, se esforçando, trazendo as mensagens de salvação, e esses rejeitam a mensagem e ainda blasfemam contra ele. Por isso ele fica com raiva. E ele fala, eu nunca recebi nada para mim, sempre as ofertas eu ofereci a ti. Aí o pai diz a ele, tudo que é meu é teu, Mical. A atitude dele era para honrar o pai, até nas ofertas, mas ele se tornou um intendente do rei. Por isso o pai fala, tudo que é meu é teu. E ele consente a respeito do irmão, depois que o pai diz, mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado, porque ele também esteve morto, quando estava subjugado à mulher igreja, de Apocalipse 12, uma mulher vestida de sol, tendo a lua sob os pés. Porque todas as coisas são uma semelhança das coisas celestiais, porque é assim que as escrituras conversam. E essas revelações são pelo Espírito, através do anjo, que tem a boca de Yahvé, porque a verdade foi lançada na terra, no final dos tempos. É o que fala em Apocalipse, é como fala em Apocalipse 14, né? O anjo que voava anunciando aos 4 cantos da terra o evangelho eterno. E essa é mais uma palavra que nos alimenta e nos sustenta e nos coloca de pé. Grato a Yahvé, grato a Yahvé. Grato a Yahvé, grato a Yahvé, grato a Yahvé, grato a Yahvé. E assim seja feita a vontade do Papai Yahvé. Canal Ensinos de Yahvé e Yahvé, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra.